Bom dia, seguidores do canal de Estudos Bíblicos. Hoje nós vamos estudar 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1 ao 23. E nós vamos falar hoje, vamos aprender que a fé nos encoraja. E tem mais uma coisa, nós vamos também aprender de forma clara de que Deus luta as nossas guerras. Tá passando por guerra? Não tenha medo. Você só precisa se agarrar em Deus e confiar nas estratégias que Ele vai te dar através da palavra. Quanto mais íntimo com Deus, mais estratégias Ele vai liberar para mim e para você. Então, confie e acredite. E mais, a fé encoraja. Quanto mais íntimos estamos, mais fé nós temos, mais força nós temos, mais coragem nós temos. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje falando sobre a força e a coragem e a ousadia de Jonatas. Vamos orar para iniciarmos esse momento de comunhão e aprendizado diante da palavra. Pai, muito obrigado por esse momento, por mais esse dia, mais uma quarta-feira que se inicia e estamos aqui diante da Tua verdade, da Tua palavra que liberta, que restaura, que nos fortalece diante de circunstâncias e situações difíceis. E nesse momento eu quero te pedir, Senhor, todos esses que estão aqui, Senhor, que têm buscado diariamente ouvir a Tua verdade, aprender contigo, Senhor, que o Senhor possa confortar o coração deles diante de qualquer que seja a situação que eles estejam passando ou vivendo, por mais que essa situação ela se pareça impossível aos olhos humanos de resolver. Nós vamos aprender aqui hoje que com o Senhor não há derrota. Com o Senhor nós só teremos as vitórias, Senhor. Mas para isso nós precisamos acreditar, confiar e seguir as suas estratégias. É tão difícil, Senhor, vencermos o nosso eu, vencermos o nosso desejo, a nossa vontade para colocar o Senhor à frente de tudo. Mas quando nós entendemos, confiamos e temos essa atitude de fé, nada prevalece diante da Tua vontade, do Teu querer. Então, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa nos conduzir para abrir o nosso entendimento para as Tuas promessas, para a Tua direção. Fala ao nosso coração nessa hora, Senhor. Fortalece cada um dos Seus filhos que estão aqui ouvindo essa palavra. E libera para eles, Senhor, discernimento para ouvir a Tua voz e estratégias para seguir da maneira que agrada o Teu coração. Fala conosco nessa hora, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Então, no estudo de hoje, né, como de costume, para você que está começando aqui hoje, que está conhecendo um pouquinho mais dos nossos estudos, dos nossos encontros, é proposital não lermos o texto aqui, mas eu quero te incentivar a pegar e fazer essa leitura, você aí, na sua casa. Então, no estudo de hoje, eu fiz umas anotações aqui, nós vamos ter a oportunidade de ver que Deus mudou o protagonista da história. Deus já tinha dado todas as armas para Saul, todas as estratégias para Saul, mas por conta do pensamento ferido de Saul, ele não soube usar. E aí, o que a gente estudou ontem, né? O que ele falou no texto ontem? Eu pensei, né? Eu esperei, vocês não voltaram, o povo estava me abandonando. E aí ele tomou atitudes precipitadas por conta desse pensamento. Qual era o pensamento de Saul naquela hora? Estou sendo abandonado. Por isso, mais uma vez, eu vou repetir aqui para vocês a importância de conhecermos as nossas desordens, estarmos de frente para as feridas que estão dentro do nosso interior e que vão nos impedir de enxergar, de usar as armas que Deus já nos disponibilizou. Por quê? Porque o nosso próprio pensamento vai fazer com que a gente entre nesse processo de autossabotagem, como aconteceu com Saul. Quem vai ser o protagonista dessa história? Jonatas, o filho de Saul. Porque fala assim, Jonatas ele foi ousado
Então, quando a gente fala sobre mudança de protagonismo, Deus muda. Porque é como se Deus falasse assim, ó, eu tô dando as armas para você, eu tô dando a oportunidade para você, eu tô dando as estratégias para você, e por conta de você estar negligenciando aquilo que você precisa resolver dentro do teu interior, você está invalidando tudo aquilo que eu preciso que você use para que se cumpra o meu propósito. E aí o que ele faz? Ele dá para outra pessoa. Como diz o Cláudio Duarte, né? É uma passagem. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Se os planos de Deus não vão ser frustrados, o plano de quem que vai ser frustrado? O meu, o teu, que está negociando, que não quer estar de frente para a verdade que você precisa enfrentar, que não quer estar de frente para os seus medos, que não quer resolver as questões que você precisa resolver. Eu posso te afirmar isso, de que Deus, ele te dá as armas, ele te dá as estratégias. Eu sou testemunha de que quando você está ferido, quando você não conhece as suas desordens, quando você não conhece as suas feridas, o quanto você se auto-sabota. Porque a minha vida foi gerida por esse pensamento ferido durante 23 anos. Igualzinho Saul, não teve diferença nenhuma. Durante todo esse tempo, eu negligenciei as estratégias que Deus estava me dando para o meu casamento. E aí, o que aconteceu com tudo isso? Eu sofri muito, eu fiz muitas escolhas erradas, eu tive muitas atitudes erradas. E isso só foi piorando. E quando eu comecei a entender sobre as feridas emocionais, quando eu me encontrei e reconheci as feridas que eu precisava tratar dentro do meu interior, quando eu comecei, depois desse reconhecimento, eu comecei a buscar ajuda através da palavra, Deus mudou a minha mente. Com Cristo, começar a viver uma transformação dentro da minha casa. Não somente com meu marido, mas também com a minha filha, agora com a minha neta. E eu posso te afirmar que hoje eu tenho vivido os melhores últimos 4 anos da minha vida. Então, isso é uma verdade. Eu sou testemunha. Eu não estou contando só a história da Bíblia para você. Eu estou falando sobre a minha história. E foram anos de muito sofrimento. Então, Deus quer nos incentivar a mudar. Ele está nos chamando para essa mudança, né? Aprender que com Deus nós não precisamos repetir padrões. Que nós podemos vencer tudo aquilo que tem nos vencido. Mas quando a gente mergulha na palavra, quando a gente se entrega para o Senhor, ele muda essa história. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, qual é o resumo desse estudo? Esses versículos, eles evidenciaram o valor de uma atitude. Jonatas, o filho de Saul, formou uma dupla, olha só, com uma pessoa que estava lá junto com ele, que era um fiel escudeiro dele. E aí ele chegou para esse rapaz e falou assim, e aí, vamos embora? Vamos avançar? Vamos fazer o seguinte, ó, se a gente chegar lá em tal lugar, que é perto do acampamento dos filisteus, e se eles chamarem a gente, e a gente já vai entender que é a resposta é de Deus. Jonatas teve a atitude de avançar com base na direção de Deus. Deu tão certo que não somente eles conseguiram seguir confiantes na direção divina, mas também muitos das pessoas que tinham saído antes, né, do exército deles, que tinha se aliado aos filisteus, voltaram para eles. Então, olha só como que a gente atrai. Quando você está debaixo da direção de Deus, você vai atrair mais pessoas para perto de você. Porque a direção de Deus e a confiança em Deus, ela transmite uma segurança. E nesse movimento que eles fizeram, Deus agiu de uma forma tão poderosa que todos os filisteus, gente, era um exército. 2 pessoas estavam diante daquele exército. Diz aqui no versículo 15, ó, todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Quando você vai com Deus, você, aos seus olhos, pensa que você está na minoria. Mas, na verdade, você está liderando. Você está na maioria. Porque Deus move tudo.
Deus soluciona qualquer tipo de problema. E aí, voltando aqui pro texto, Saul ficou perdido. Quando ele descobriu que era o filho dele, ele ficou desorientado. Por quê? Ele estava meio que descansando. E ele e mais ou menos 600 homens. Enquanto o filho dele pegou, confiando nas estratégias que Deus já havia dado, e avançou para atacar os filisteus e venceu. E aí, na pergunta de número 1, né, que é o nosso título, qual o título que eu coloco para a minha vida? A fé nos encoraja. Então, a fé que movia o coração de Jonathan encorajou o seu companheiro. Olha isso, que coisa linda. Então, quando você está debaixo da direção de Deus, quando você acredita nas estratégias de Deus, Deus vai sempre enviar pessoas para se tornarem seus aliados. A confiança que você vai transmitir através da sua fé vai também encorajar outras pessoas a irem com você. E esse é o poder da fé. Quando nos levantamos com autoridade, segundo a direção de Deus, sem negociar princípios, ele, além de nos dar vitória, ele ainda envia aliados para somar na hora da nossa batalha. Trazendo para minha vida, né? Quando eu resolvi me render, eu tive humildade de reconhecer que as minhas estratégias, elas eram fracassadas. Mas demorei, gente. Demorei muito tempo. E resolvi sair desse lugar de sofrimento e de dor. Deus enviou minha filha, que se colocou para seguir na direção comigo. Deus me enviou outras mulheres. Há mais de 3 anos fazem parte desse grupo de estudo bíblico online, que nós também temos um online. Você que tem desejo de participar, que gostaria de participar, já está convidado a participar. Temos 2 horários, de 8 às 9 e de 1 às 2 da tarde, tá? Então, a gente faz esse bate-papo aqui online. E ali a gente troca, ali o Espírito Santo de Deus nos dá revelações, nos dá estratégia, nós ajudamos umas às outras. Deus envia aliados para você perceber e ter mais segurança de que você não está sozinho. Foi o que aconteceu aqui com Jonathan. Ele teve um aliado, ele foi com esse aliado e ele venceu junto com esse aliado, só 2 pessoas. O pai dele estava com 600 homens, um exército, descansando. E aí na pergunta de número 2, que é a faceta, lembra? Uma característica única no texto, uma característica única que represente Deus. Eu coloquei Deus que luta as nossas guerras, Deus de vitória. Como eu disse, né? Eram só 2, Jonathan e esse fiel escudeiro dele. Aos olhos humanos, era completamente impossível derrotar aquele povo, gente. Era muita gente. Mas nós precisamos ter a certeza e a convicção de que com Deus a vitória é certa. Então, não importa o tamanho do obstáculo, não importa o gigante, não importa a situação, com Deus a vitória é certa. Nós só precisamos usar as armas e as estratégias que Ele nos dá. E aí, na pergunta de número 3, que é um pecado a confessar, eu coloquei o meu pecado a confessar diante desse texto, diante desse ensinamento de hoje, diante da ousadia de Jonathan. Eu coloquei negatividade. Muitas vezes eu me vejo com um pensamento negativo por conta das feridas que ainda estão sendo tratadas. Que não é assim, gente. Não é automático. Então, assim, nesse tratamento que Deus vai fazendo na minha, na sua vida, quando você descobre quais são as suas desordens, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai fortalecendo a sua fé, você vai aprendendo a enfrentar essas questões que sempre te venceram. Então, Deus vai te moldando. Então, não é automático. Eu seria muito leviana de falar para vocês, agora eu tô curada de todas as minhas feridas. É mentira, não é verdade. Eu ainda estou nesse processo. As minhas feridas, elas foram construídas ao longo da minha vida. Uma história inteira. Eu tenho 47 anos, vou fazer 48 anos. Como é que eu quero resolver essa questão de uma hora para outra? Hoje em dia a gente está muito assim, imediatista, a gente quer tudo para ontem. Só que com Deus não funciona dessa maneira. Então, eu, diante dessa palavra hoje, vejo o quanto que eu ainda tenho pensamentos negativos. O quanto eu olho com os olhos humanos
para determinadas situações, eu transformo em gigantes dentro de mim. Como eu olho para esses gigantes e como eu alimento eles dentro da minha mente de forma negativa. E isso vai invalidar o quê? A minha fé. Porque eu estou colocando esse problema acima de Deus. Como se ele fosse muito maior do que Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que sempre pensar coisas boas, alimentar dentro do nosso interior tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Mas como que a gente vai aprender isso? Só através da intimidade. E aí, na pergunta de número 4, que é uma atitude para mudar, eu coloquei na minha resposta, com base aqui no versículo 6, que diz assim: Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. Se ele nos ajudar, nada poderá impedi-los de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. Olha a convicção de Jonathan. Ele tinha certeza da vitória, que se Deus estivesse à frente deles, eles iriam vencer. Eles não tiveram medo. Então eu coloquei aqui na minha atitude para mudar que eu preciso acreditar e confiar que debaixo da direção de Deus não existe derrota. E eu tô falando tudo isso aqui para vocês e tendo a certeza de que Deus está falando primeiro comigo. Porque o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então Deus me colocou para entender dessa forma e para responder dessa maneira essas perguntas, porque eu preciso ouvir isso primeiro. Eu não tenho dúvida que vai alcançar alguns aqui. E vai incentivar e vai motivar alguns também. Mas primeiro para mim. Então, por isso que eu coloquei na atitude para mudar. Acreditar e confiar que debaixo da direção de Deus não existe derrota. Na pergunta de número 5, que é um pecado a evitar, eu coloquei a covardia. E aí, eu coloquei a covardia com base na atitude de Saul. Porque Saul, ele estava debaixo de um pé de romã com mais ou menos 600 homens. Quantas vezes, olhando para a minha vida, Deus me deu a direção para agir e por medo, insegurança, falta de fé, eu fiquei paralisada. E o que alimenta esse medo, essa insegurança e essa falta de fé? A pouca intimidade com Deus. Porque quanto mais eu tenho intimidade com Deus, menos medo eu tenho. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, menos insegurança eu tenho. Porque Deus, na sua palavra, ele reafirma a importância de cada um de nós. O quanto você é valioso, o quanto eu sou valioso. E a insegurança que nós sentimos, ela está pautada, enraizada nas nossas feridas, que estão abertas, que não foram curadas. Então é a nossa ferida que fala, você não vai conseguir. Esquece isso aí. Sem futuro. Você não é capaz. Não vai dar certo. Entendeu? Ninguém nunca gostou de você. Com certeza vão te abandonar. Vão te trair. Você não sabe que você é sempre injustiçado? Você não sabe que você sempre passa... Você vai se enfiar nisso aí? Isso que gera em nós insegurança. Tudo está dentro da nossa mente. Como eu disse ontem, a nossa mente é a nossa maior... Pode ser a nossa maior amiga ou a nossa pior inimiga. Por isso que Deus fala, e eu vou repetir aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí na pergunta de número 6, que é uma promessa para crer, eu peguei o texto de Mateus 18. E esse texto foi como um bálsamo para o meu coração, e eu tenho certeza que vai ser para o seu também. Então se você não lembra de alguma das promessas de Deus, eu vou reafirmar ela aqui para você agora. Mateus 18, 19, versículos 19 e 20. E diz assim: e afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Deus está aqui. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Deus está aqui. Isso é promessa. Olha o que aconteceu com Jonathan, junto com o fiel escudeiro dele. Eram 2 na frente de um exército que não tinha como ganhar.
se não fosse através de Deus, mas o coração deles estava acreditando. Eles estavam unidos com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com o mesmo querer. E Deus foi à frente deles e ganhou, e lutou. E olha como que Deus é lindo. Ele dá a honra para os seus filhos. Ele mostra que vale a pena seguir a Ele. Para todos, ele nos faz testemunhas do amor incondicional que Ele sente por nós. Ele faz com que a gente venha encorajar outras pessoas a acreditar e confiar que com Ele é muito melhor. Foi o que aconteceu com Jonathan. Olha só que vitória linda que ele teve, por conta da fé. E aí na pergunta de número 7, eu também coloquei um texto bíblico. A pergunta de número 7 é um motivo para agradecer. E eu coloquei o texto de 2 Coríntios 10, do versículo 4 ao 5. Nós precisamos entender que a nossa guerra é no espiritual. Deus nos ensina a lutar com as armas certas. Então, assim, depois você lê lá 2 Coríntios 10, 4 e 5. A nossa guerra não é carnal. Você que está lutando contra o seu marido, está lutando contra o seu filho, está lutando contra a sua esposa. Esquece, a nossa guerra não é carnal. A nossa guerra é espiritual. Então, a gente não pode usar armas carnais para lutar uma guerra espiritual. Por isso que nós precisamos das armas de Deus. Porque Ele entende, Ele vai nos dar a direção certa. Como devemos seguir, como devemos agir para ganhar essas batalhas. Então hoje esse é o meu motivo para agradecer. Deus abriu meu entendimento para essa verdade. Porque a dureza do meu coração era muito grande e eu vivi durante muito tempo refém das minhas escolhas erradas, sabe? Obstinada em um comportamento doentio. Acostumada a viver no sofrimento, e foi através da libertação que eu comecei a experimentar diante da palavra de Deus que eu consegui superar todos os medos e comecei a abrir o meu entendimento para as armas que eu deveria usar. E aí, na pergunta de número 8, é um exemplo a seguir. Eu coloquei proatividade e a coragem de Jonathan. Um exemplo que fica para mim, para seguir nesse texto é isso, proatividade e a coragem de Jonathan. Então, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu desejo para minha vida, sabe? Ter mais coragem, ser encorajada cada vez mais pela palavra de Deus. E foi essa a direção que ele deu lá para Josué, né, diante do exército que se levantou para impedir que eles alcançassem a terra prometida. Ele falou coragem, força e coragem, né? Seja forte e corajoso para meditar na minha palavra de dia e de noite, sem se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. E assim você vai ter a vitória. Então não tem outro caminho, gente. As nossas estratégias vão vir daqui. Por isso você tem que estar aqui todo dia, por isso que você tem que ouvir essa palavra todo dia, por isso que você tem que buscar ter essa intimidade com Deus, porque Deus vai mudar a tua consciência e vai te dar as estratégias certas para que você possa tomar as escolhas certas, ter as atitudes acertadas. E aí na pergunta de número 9, que é uma oração, a minha oração hoje é: Senhor, te peço que me ajude na minha pouca fé, porque eu tenho que reconhecer que ela ainda é pequena. No meu caso, ainda é pequena. Porque se não fosse pequena, eu não me acovardava diante das situações, eu não deixava o medo tomar conta dos meus pensamentos, a insegurança, a dúvida, a negatividade. Eu coloquei, né, na minha oração, eu quero construir uma fé inabalável, capaz de enfrentar qualquer situação. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Por isso eu estou fazendo essa oração para a minha vida. E na pergunta de número 10... são os princípios. Quais são os princípios? Que princípios eu aprendi nesse estudo? Eu aprendi que a fé nos impulsiona para a vitória, a coragem, intimidade com Deus produz fé e o poder da unidade. Lembra lá do versículo que fala: se dois estiverem juntos, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, assim, existe um poder muito forte na unidade. E aí, na pergunta de número 11, eu coloquei uma palavra-chave. A pergunta de número 11 é uma palavra-chave. E eu coloquei confiar nas estratégias de Deus. Então, se eu confiar, se você confiar, mas como que eu vou confiar nas estratégias de Deus se eu não sei nem qual é? Não sabe porque
não está buscando intimidade. Se você começar a buscar intimidade, isso é promessa. Deus dá sabedoria, Deus dá discernimento, Deus dá direção. Ele nos prometeu isso, ele tem prazer em nos fornecer isso. Então, quanto mais eu busco intimidade com Deus, mais eu vou ter sensibilidade para ouvir a voz dele e entender quais são as estratégias que ele tem para dividir comigo. Então, nosso estudo de hoje foi esse. Espero que tenha falado ao seu coração. Espero que tenha te trazido respostas. Espero que ele venha renovar as suas forças e as suas esperanças no dia de hoje para o resto da semana. Mas te espero aqui amanhã. Amanhã nós vamos estudar 1 Samuel 14, do 24 ao 35. Te espero.